Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quarta, dia 22 de dezembro de 2021, está no ar. Gente, é o primeiro dia cheio do verão. A nova estação começou ontem, exatamente ao meio-dia e 59 minutos, e está começando com toda a cara de verão. Nem sempre assim, hein? Muito calor em todo o país e muita chuva também. Você quer um exemplo? Aqui em Curitiba. Hoje o dia começou com temperatura perto dos 30 graus na capital do Paraná e agora, neste fim de tarde, já temos sinais aí de que chuva forte logo virá. Bem, a você de casa que nos acompanha em todo o país, obrigado pela companhia e vamos juntos a partir de agora com os destaques desta quarta-feira. Com mudanças de última hora, o Congresso Nacional aprova o orçamento da União para 2022 e quase 5 bilhões, isso mesmo, quase 5 bilhões de reais serão destinados para o fundo eleitoral. Uma pesquisa revela que mais de 40% dos brasileiros tiveram a carreira prejudicada neste período de pandemia. A França começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 e o diretor da OMS pede que festas sejam canceladas neste fim de ano por conta do avanço dos casos com a variante Omicron. O Pauta Aberta mostra ainda uma descoberta surpreendente, um bebê dinossauro perfeitamente preservado dentro do ovo, num fóssil que tem 70 milhões de anos. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. O Congresso Nacional aprovou no fim da noite de ontem o orçamento para 2022. No texto final, há a previsão de destinar quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, que vai garantir as eleições do ano que vem. As chamadas emendas de relator terão disponíveis 16 bilhões do orçamento para o novo ano. A aprovação do orçamento ocorreu depois de um vai e vem de ajustes no Congresso Nacional. E sim, ajustes de última hora, que ampliaram, por exemplo, a previsão de recursos que serão destinados ao fundo eleitoral para garantir as eleições 2022. Uma proposta inicial do governo federal previa 2 bilhões e 100 milhões em repasses para o chamado fundão. Acabou que foi muito mais do que isso. 4 bilhões e 900 milhões de reais, 2,5 vezes a mais do que o valor repassado aos partidos nas eleições de 2018. Também, na última hora, foram garantidos recursos para reajustes nos vencimentos de servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. 1 bilhão e 700 milhões de reais vão garantir o reajuste a essas categorias. Servidores de outros setores já cobram reajuste também. E para o ano que vem ficou assim. No total, o orçamento previsto ficará em 4 trilhões 820 bilhões de reais. 1 trilhão 880 bilhões de reais terão como finalidade o refinanciamento da dívida pública, o que corresponde a 39% do total do orçamento. Outros 2 trilhões 930 bilhões, que correspondem a 61% do orçamento, vão garantir os gastos efetivos da União. Dentro do planejamento financeiro para 2022, para garantir o Auxílio Brasil, o programa do governo que substitui o Bolsa Família, estão separados para o orçamento 89 bilhões de reais. O salário mínimo passou de R$ 1.100 para R$ 1.210 reais. Para a saúde está previsto um orçamento de 160 bilhões 910 milhões de reais. Para a educação, 136 bilhões 950 milhões de reais. Para que a gente possa garantir a volta das nossas crianças com segurança nas escolas, para que a gente faça a retomada econômica na geração de emprego, para que nenhum trabalhador desempregado fique abandonado. Talvez seja esse, presidente Rose, o orçamento mais generoso dos últimos anos que eu tenho participado na área da educação. Merece também destaque o valor destinado às chamadas emendas de relator. No total, 16 bilhões e 500 milhões de reais. São emendas que, de acordo com analistas políticos, funcionam, em muitos casos, para garantir obras em redutos de deputados e senadores que estão alinhados com o Executivo ou mesmo com a mesa diretora do Congresso Nacional. Consigo engolir que a gente vai aumentar em 190% o fundão eleitoral, enquanto o salário mínimo vai ser de 10% de aumento. Sem falar nas emendas de relator,
sem falar em 16 bilhões de reais. Foi uma terça-feira de muitas discussões, né, no Congresso Nacional. Vários parlamentares aí discordaram de partes, né, desse texto. Vários outros foram favoráveis. O texto agora vai para a sanção presidencial. E uma pesquisa realizada pela empresa de gestão de recursos humanos Mindsight revela que os brasileiros preferem mudar de profissão do que permanecer desempregados na pandemia. Mais de 40% tiveram dificuldades neste período tão difícil. Um estudo revela que 44% dos brasileiros tiveram suas carreiras estagnadas por conta da pandemia da Covid-19. Isso representa um aumento em relação à mesma pergunta feita em fevereiro deste ano. 35% dos entrevistados apresentaram essa percepção. O estudo ainda mostra que 73% dos brasileiros não conseguiram se desenvolver profissionalmente e que as mulheres sofrem mais que os homens. O levantamento mostra que 58% das mulheres estão desempregadas, enquanto homens, 44% não estão trabalhando. Ainda das pessoas ouvidas, 43% declararam ter sido demitidas durante a pandemia e 51% estão desempregadas e buscando uma reinserção no mercado de trabalho, enquanto outras mudaram os planos de carreira por conta do coronavírus. Tá todo mundo correndo atrás, né? E se para muita gente foi muito difícil, né, a vida profissional neste ano, nesses últimos 2 anos quase, né, nesse momento de pandemia, agora há boas notícias, hein? O Paraná tem milhares de vagas de emprego com carteira assinada. A repórter Fabiana Vantucci tem os detalhes. Antes de terminar o ano, você ainda pode garantir um novo emprego. A Semana do Natal tem mais de 10 mil vagas com carteira assinada nas agências do trabalhador de todo o Paraná. As unidades de Curitiba e região metropolitana estão oferecendo 1.747 postos para várias funções. As principais são operador de telemarketing, auxiliar de linha de produção e empacotador. A regional de Toledo, no oeste do Paraná, é destaque no interior do estado, com 1.606 vagas abertas. Destas, 583 são para auxiliar de linha de produção. Já a regional de Cascavel, também na região oeste, oferece 1.168 vagas, sendo 90 para açougueiro. A produção agrícola também tem oportunidades. Tem vagas para monitor agrícola em Apucarana, Cascavel, Francisco Beltrão e Toledo, além de vagas para safrista em Campo Mourão, Ibaiti e Pitanga. Os interessados em alguma dessas vagas ofertadas devem entrar em contato com a agência do trabalhador do seu município. Aqui em Curitiba, a agência atende o público de forma presencial das 9 da manhã às 5 da tarde. Para evitar aglomeração, o atendimento é feito com horário marcado. O agendamento deve ser realizado pelo site www.justiça.pr.gov.br. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. Oportunidade, hein? Bem importante para essa época do ano. Tá aí a dica, se você tiver capacitação para essas vagas, vai nessa, são 10 mil vagas no Paraná. E vai aumentar o número de carros circulando pelas ruas de São Paulo neste finzinho de ano. Perto das festas, né, o rodízio de carros foi suspenso na capital paulista. E por conta dessa suspensão, tudo já está diferente na maior cidade do país. Mas calma, nem todos os veículos estão liberados. Começou na segunda-feira a suspensão do rodízio municipal de veículos em São Paulo para as festas de fim de ano. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o rodízio, que começou no dia 20, vai até dia 14 de janeiro de 2022. Mas atenção, a suspensão vale para veículos de passeio. A multa para quem desrespeitar o rodízio é de R$ 130,16 e mais 4 pontos na carteira. Mais informações, entre em contato com a Prefeitura, através do 156. Agora a gente traz notícias a respeito de indígenas que, numa manifestação, num protesto, estão acampados no Palácio das Araucárias, em Curitiba. 35 indígenas estão acampados desde o último dia 10 de dezembro no pátio do Palácio das Araucárias, sede da Secretaria de Justiça do Paraná. O grupo, que vive na reserva indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, a 328 quilômetros de Curitiba, perto de Guarapuava, vem todo o fim de ano a Curitiba vender os artesanatos que a aldeia produz. Com a pandemia da Covid-19, a casa de passagem indígena oferecida pela Prefeitura foi fechada
em março de 2020. Até então, o espaço abrigava índios que vinham de aldeias de várias regiões do Paraná e de Santa Catarina. A Prefeitura de Curitiba informou que após o fechamento da casa, o atendimento é feito em unidades já existentes da rede socioassistencial do município. O acolhimento dos homens é feito na Casa de Passagem Rebouças e em hotéis sociais. Já as mulheres com filhos são acolhidas em outras unidades exclusivas para o público feminino com crianças. No entanto, de acordo com os costumes indígenas, o povo não se separa e, por isso, reivindicam a reabertura da Casa de Passagem Indígena em Curitiba. Representantes da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Ministério Público, Prefeitura de Curitiba e Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná estudam uma solução para o caso. E uma ação muito legal, muito especial, marcou a semana no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Confira. A Letícia e a família estavam ansiosos. Para eles, o Natal é uma época especial. E neste ano se tornou ainda mais marcante graças à ação social do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. A iniciativa reuniu 100 famílias de Curitiba e região metropolitana para receberem um presente. Um salário mínimo, vocês sabem, hoje em dia, no valor que está as coisas, não dá para praticamente nada. E a ajuda que elas dão aqui é essencial, é necessária. Então eu agradeço a todos e peço, do fundo do coração, que hoje sou eu que estou sendo ajudada, mas amanhã e depois pode ser várias outras famílias, que eles têm muitas aqui. E continue ajudando, porque aqui é essencial a ajuda de vocês. Se não tiver a ajuda de vocês, não tem essa caridade que eles fazem por nós. Aqui o amor ao próximo se materializa nas cestas de Natal, nos doces e nos brinquedos. É só uma forma de mostrar para essas famílias que a esperança sempre se renova e que o verdadeiro sentido dessa data vai muito mais além. O Natal é sempre uma expressão viva do amor de Deus por nós, E é verdade que nesse tempo do Natal o coração se dilata um pouco mais com atitudes de caridade. A ação social do santuário, da obra Evangelizar, faz caridade os 365 dias do ano. Mas queremos lembrar aqui com esse gesto, com essas famílias, num brinquedo, numa cesta, possibilitar aqui as pessoas, as famílias, as nossas crianças terem um pouquinho mais de alegria neste Natal e poderem também se beneficiar de toda a prática do amor ao próximo. Os brinquedos foram arrecadados durante a campanha Natal de Verdade, promovida pela obra Evangelizar é Preciso. Para os voluntários, os sorrisos e abraços são a maior recompensa. Todo ano é muito gratificante a gente ver. Aí é um sorriso nos olhos das crianças com os brinquedos, dos adultos, com a cesta de Natal, que a gente procura caprichar só com guloseimas mesmo. Porque Natal é felicidade, alegria, é confraternização, E a gente quer confraternizar com eles também. E para celebrar esse momento, as famílias receberam uma bênção para lembrar que o menino Jesus renasce todos os dias em nosso coração. E é um gesto tão simples, esse da doação, que faz o Natal de tantas alegrias, para muitas e muitas famílias. Muito legal. Vamos agora para o intervalo, gente. No próximo bloco, eu quero contar que começou na França a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Pauta aberta de volta para este segundo bloco, ao vivo para todo o Brasil, 4 horas e 51 minutos neste momento. Hora das notícias internacionais aqui no Pauta Aberta, com a disparada de casos da variante Ômicron na Europa. A França deu início nesta quarta-feira a uma campanha de vacinação para garantir a imunização contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos de idade.
A vacinação para crianças de 5 a 11 anos começa nesta quarta-feira na França. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde francês, Olivier Véran, que informou que a dose de reforço ainda não foi ampliada aos adolescentes. O Ministério do Trabalho também pediu às empresas que acelerem o uso do teletrabalho contra o aumento de casos da Covid-19. A medida vai ser adotada no país após as festas de fim de ano e deve ser aplicada para trabalhadores ao longo de 3 a 4 dias por semana. A onda de contágios provocada pela variante Ômicron avança com rapidez entre os franceses há poucos dias do Natal. Quase 20% dos casos positivos da doença no país correspondem à variante descrita como muito contagiosa. No fim de semana passado, 10% dos casos foram identificados como sendo provocados pela nova cepa do coronavírus. A taxa de incidência da Covid alcançou um recorde na França com 545 casos por semana a cada 100 mil habitantes e quase o dobro em Paris. E a gente continua falando, sobre o combate à pandemia. Hoje, mais de 100 mil casos foram registrados no Reino Unido. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pede à população cautela nas festas de fim de ano e também em períodos de férias. Ele explica que a variante Ômicron se espalha mais rápido do que a Delta, variante que predomina ainda no Brasil, além de causar infecções em pessoas já vacinadas e que se recuperam da Covid-19. O diretor-geral da OMS diz que a pandemia pode acabar no próximo ano, se 70% da população mundial estiver vacinada até julho de 2022. Esperança para todos nós, hein? E uma descoberta arqueológica muda a rotina dos pesquisadores da China, do Reino Unido e do Canadá. Nós estamos falando de um fóssil de um bebê dinossauro com mais de 70 milhões de anos. É isso mesmo, gente. O ovo tem 17 centímetros e há uma estimativa que o filhotinho lá dentro tenha 27 centímetros, da ponta da cauda até a cabeça. O pequenino ganhou até um apelido, Baby Yingliang, por causa do nome do museu chinês que abriga este fóssil. Este é um episódio inédito na história, um achado valiosíssimo para a pesquisa científica também. O fóssil está ajudando os cientistas a compreenderem melhor as conexões durante a evolução de pássaros e dinossauros ao longo de milhões e milhões de anos, com um olhar para o desenvolvimento da vida na Terra. Os pesquisadores afirmam que se estivesse vivo, o dinossauro teria de 2 a 3 metros de altura. E Papai Noel está navegando pelos rios do norte do país. A missão por lá é levar carinho, presentes e fazer a criançada escancarar sorrisos nas comunidades ribeirinhas da região. Nada de trenó ou renas. Na Amazônia brasileira, o Papai Noel chega de barco. Se o transporte é diferente, o figurino segue o mesmo de sempre. Roupa vermelha e branca e uma grande barba. A 24 quilômetros de Manaus, o bom velhinho foi recebido com abraços e distribuiu presentes para as crianças da comunidade ribeirinha de Paraná da Terra Nova. Nosso desafio é ir aonde ninguém vai. Então, já é uma campanha que não é uma distribuição de brinquedos, simplesmente é uma festa de Natal, é levar um momento de alegria para a vida dessas crianças, dessas comunidades cuja realidade durante o ano é tão difícil, A visita do Bom Velhinho em comunidades da região é uma iniciativa do Grupo Amigos do Papai Noel. Na internet, o projeto conta que começou em 1998, com o objetivo de distribuir brinquedos e montar bibliotecas em áreas com pouco acesso à leitura. Nós, amigos do Papai Noel, não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer uma criança sorrir nesse Natal. E isso é a missão dos amigos do Papai Noel. Vão em comunidades ribeirinhas, onde não tem ninguém que leve o sorriso, o amor e um brinquedinho para as crianças. No meio dessa pandemia, nós estamos aqui, onde muitos papais se foram e outros ficaram. E nós estamos juntos nessa missão. A visita do Papai Noel leva um pouco de alegria para os moradores de uma região duramente afetada pela pandemia de Covid. De acordo com a organização do projeto, o objetivo no Natal deste ano é alcançar 4.000 crianças. Mais uma história de Natal, mais uma linda história de amor ao próximo. E com essa história bonita, a gente se despede. Pauta Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu espero você. Tchau!